Olá, mamães! Quero compartilhar com vocês aí como foi que eu fiz para tirar o Pedro da fralda noturna, do xixizinho da noite, tá? Então, eu comecei o processo do Pedro durante o dia, né? Fui tirando a fralda dele durante o dia e à noite eu mantia a fralda. É por causa do xixi. Só que começou a passar muito xixi, eu tinha que ficar trocando ele à noite e não tava compensando. Então eu resolvi tirar logo da fralda, um mês depois que eu desfraldei ele durante o dia, resolvi tirar ele da fralda noturna também. Então como foi que eu fiz? Exige um pouquinho de esforço, um pouquinho de empenho, uma vez que você tira, não volte atrás. Eu sei que é mais cômodo deixar a criança com fralda, mas é importante que você persevere, porque logo eles pegam o jeitinho e aí as coisas vão caminhar naturalmente, tá? Como foi que eu fiz? Eu tirei a fralda do Pedro e eu disse pra ele, né? Conversei com ele, olha, mamãe tá tirando tua fralda, você vai dormir sem fralda, tá bom? Se você acordar com vontade de fazer xixi, você chama a mamãe que a mamãe vai levar você no banheiro. É lógico que eu falei isso, mas não quer dizer que ele ia fazer isso, mas eu falei porque ele precisa saber o que tá acontecendo. Eu já deixei a cama forrada, preparada, então nesse início é interessante que você já forre a cama, prepare, porque vai passar xixi, né? Nas primeiras noites vai passar xixi. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a levantar de 3 a 4 vezes por noite para levar o Pedro fazer xixi. Tá? Algumas vezes eu acabava dormindo, né? Porque eu tenho também um bebezinho, então tava cansada demais, acabava dormindo. E eu esquecia, quando eu ia ver, já tava passado o xixi, tá? Eu tinha que trocar o Pedro, trocar a cama lá e ele continuava dormindo, tá? Mas todas as vezes que eu levantei para levar ele fazer xixi, ele acordou sequinho. Então, de 3 a 4 vezes eu levantava por noite nesse início. Depois eu fui espaçando, né? Fui deixando um tempo maior, porque eu percebi que quando o Pedro queria fazer xixi, quando ele tava com vontade de fazer xixi à noite, ele começava a se debater muito na cama, se virar de um lado para o outro. Então eu sabia que ele tava querendo fazer xixi. Quando isso acontecia, eu pegava ele, levava no banheiro, ele fazia o xixi e colocava ele na cama de novo. Isso tudo ele dormindo, ele não acordava. Eu pegava ele, levava ele lá no banheiro, ele fazia o xixizinho dele, coloquei ele sentado, eu tenho aquele redutor de vaso sanitário, então eu colocava ele sentado à noite para fazer xixi, porque não tem como colocar ele em pé para fazer xixi, porque ele tá dormindo. Então eu colocava ele sentadinho, ele fazia xixi, eu falava no ouvidinho dele, faça xixizinho, ele fazia xixi, eu trazia ele de novo para cama e ele continuava dormindo. Então, como eu percebi isso, né, esse comportamento dele era um sinal para mim de que ele queria fazer xixi. Eu já ia, levava e ele fazia o xixizinho dele 2 vezes por noite, às vezes 3, eu já não levantava mais 4 vezes, não. E aí foi diminuindo, foi diminuindo. O Pedro sempre foi uma criança que segurou muito bem o xixi, ele dava umas espaçadas grandes, assim, dá ainda, né, de xixi, ele não fica fazendo xixi toda hora. Então, isso também ajuda muito à noite, tá? Evitar que eles tomem muito líquido antes de dormir, porque isso também vai refletir no xixi durante a noite. Então, eu já dei uma diminuída de líquido aí que ele toma depois das 6, 7 horas da noite e sempre levar ele fazer xixi antes de dormir, mesmo que esteja dormindo no sofá, pega no colo, põe no vaso para fazer xixi, depois leva para cama. Isso também ajuda muito, diminui aí os xixi que vão passar na cama, mas isso é normal, vai acontecer no início. E agora o Pedro já dorme a noite toda sem fazer xixi. Então ele dorme muito bem, eu levo ele fazer xixi antes de dormir, coloco na cama, ele dorme a noite toda. Raramente eu tenho levantado com ele para ele fazer xixi. Assim, quando eu vejo que ele tá se batendo demais, eu levo ele fazer xixi, mas dificilmente eu tenho feito isso agora, porque aí ele já pegou o jeito, né? O organismo dele já entendeu, o cérebro dele já entendeu que à noite ele não precisa ficar levantando para fazer xixi. Então foi uma coisa assim bem legal que eu fiz e eu gostaria, né, de compartilhar com vocês, porque eu acho que vai dar certo. Faça isso, persevere, tire a fralda de uma vez e não volte atrás. Porque se você voltar atrás, você vai regredir o avanço que você teve com seu filho.
E é rapidinho, eles pegam rapidinho, né? Em 1, 2 meses você vai ver que o seu filho vai dormir a noite toda, mas nesse começo exige assim um pouquinho mais de você, porque você vai ter que ficar levantando, levando ele fazer xixi. Mas não tem outro jeito, tá? Vai dar tudo certo aí, como deu aqui pra mim também. Um abração, fiquem com Deus, comentem aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais mamães e se inscreva também no meu canal.